Nós vamos abrir então Marcos 8 e nós vamos ler do versículo 1, ou melhor dizendo, nós vamos considerar até o versículo 21. Nós vamos falar do 1 até o 21. Mas o 1 é essa leitura sobre a segunda multiplicação dos pães. Melhor dizendo, nós vamos ler a partir do 11, do versículo 11, Marcos 8, do 11 e diante. Mas nós vamos considerar na pregação a partir do versículo 1. A palavra, vamos ficar em pé, meus irmãos? Então, Marcos, capítulo 8, nós vamos considerar do 1 ao 21, mas nós vamos ler nesse momento do versículo 11 ao 21. Marcos 8, 11 a 21 diz assim a palavra de Deus. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova e exigiram que lhes mostrassem um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos de sobras vocês escolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Vamos orar. Senhor Deus, nos perdoe pela nossa lerdeza em entender a Tua palavra. Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor agora nos dê então agilidade intelectual. Que o Senhor nos dê, ó Deus, capacidade de memória. Que o Senhor nos dê, ó Deus, atenção à Tua palavra. Que Teu Espírito opere um milagre em nossas mentes e corações, para nós assimilarmos aquilo que pertence a Ti para as nossas vidas. Senhor Deus, nos proteja agora, coloca os Teus anjos aqui, age em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Jesus fala, nesse texto, do fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus e dos Herodes, ele está mostrando dois aspectos daquela sociedade que impactam, obviamente, a vida das pessoas. Impacta o jeito como eles decidem se vão para cá ou vão para lá, ou como eles vão se comportar, como eles cuidam das crianças deles, por exemplo. Então, o fermento dos fariseus está se referindo à lógica, à construção, aos ensinos da religião. Óbvio que naquele local a religião é a seita farisaica dentro do judaísmo, mas tinham outras. E Jesus podia estar citando os saduceus também, ele podia estar citando talvez outras religiões em volta deles, outras filosofias. O grande Deus, reconhecido por todos naquele momento, no primeiro século, era o imperador, era César. Você poderia ter qualquer Deus, poderia ter vários deuses, mas um Deus tinha que estar no centro da sua casa, era César. Então ele aí mostra inclusive o outro lado, quer dizer, um é a religião, o outro é a política, é o governo, são as estruturas que a sociedade é construída. Então isso Jesus apresenta como duas lógicas, ou um conjunto de lógicas, que ele fala: tomem cuidado com essas lógicas. Por que ele fala isso? Bom, é isso que nós vamos conversar nesse texto. O fermento dos fariseus e de Herodes é o ensino por palavras e atitudes que nos afastam da palavra de Deus, da pessoa de Deus, da missão de Deus e da igreja de Deus. Mas deixa eu tentar falar mais uma vez, um pouco mais claro. O que Jesus está apresentando, desde o versículo 1 até o versículo 21,
O que Jesus, na verdade, tem apresentado, inclusive na primeira multiplicação dos pães, em todo um conjunto de locais onde ele fala, tome cuidado, prestem atenção, trabalhem a mente, olha o que vocês estão acreditando, não acreditem nisso, acreditem naquilo. O que Jesus está falando é que o ensino que vem daí, das estruturas da sociedade, da lógica da cidade, da religião e da política, esses ensinos que são passados para nós, eles podem, onde que é o problema deles? Quando eles ensinam por palavras e atitudes para nós, a nos afastarmos da palavra de Deus, da pessoa de Deus, da missão de Deus e da igreja de Deus. Então vamos ver a primeira, o fermento dos fariseus é tudo que de alguma forma desmerece, diminui, coloca para baixo a palavra de Deus. Então o que é fermento dos fariseus dentro da igreja? É a mesma coisa que está lá na sociedade. Qualquer ensinamento, qualquer lógica que é construída, que é demonstrada, é ensinada na sociedade, que desmerece a palavra de Deus, que diminui a palavra de Deus, e isso é um fermento, um ensino que nós temos que tomar cuidado. Então, quando Jesus apresenta isso, ele está lidando com um contexto onde há uma mística, onde há o sobrenatural agindo. No parágrafo anterior, que nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes, e no parágrafo que nós começamos a ler, aonde os fariseus pedem um sinal, aquilo que está sendo tratado é um momento que tem de fato o sobrenatural, e um outro momento que há uma expectativa pelo sobrenatural. Então, no momento que Jesus está ensinando, há sim sobrenatural acontecendo, milagres acontecendo. Aquele é um momento histórico que a mística, que essa impressão de que o mundo não se basta nele mesmo, que há uma realidade por trás da realidade, que há um sobrenatural que invade o natural, está acontecendo na vida deles. E veja, quando nós olhamos esse texto, nós temos que reconhecer que a mística correta na palavra de Deus, ela não tem nenhum problema. Quando essa busca pelo sobrenatural nos leva até a pessoa de Jesus, quando essa busca pelo sobrenatural nos leva até um relacionamento com a pessoa e com a palavra de Cristo Jesus, a mística é ótima. Quando nós olhamos isso, não tem problema nenhum. No entanto, quando nós temos uma mística que lidar com um poder sobrenatural que parece, se comporta, se transfigura na nossa frente como algo impessoal, como uma força que invade a gente e traz as nossas emoções para a sua expressão do lado de fora, e todo mundo fica vendo que algo está acontecendo em nós, mas ninguém, e mesmo nós, tem facilidade de identificar um relacionamento pessoal com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Então essa mística, ela não é bíblica, ela não é correta. Veja, quando a gente vê em muitas reuniões que, além de não ter milagre, como multiplicação de pães, além disso também não tem sinais, mas mesmo assim se afirma nessas reuniões que tem profecias, mas as profecias não se cumprem, tem libertação, mas ninguém é libertado de verdade, tem curas, mas elas não se concretizam na história, tem derramamento do poder de Deus, mas que não dura nem 24 horas na vida da pessoa. Quando esse tipo de mística invade a igreja, invade reuniões, invade a nossa vida, essa mística não só é satânica, porque vai contra a palavra de Deus, como ela também é uma idiotização da vida. Nós estamos sendo manipulados pela religião, pelo ópio do povo. Veja, não é o ópio do povo simplesmente a religião. O ópio do povo é qualquer lógica que infantiliza a gente, que diminui nosso pensamento, a nossa capacidade intelectual. Então a ideologia também é um ópio, a política pode ser um ópio, o ópio do povo pode ser o nosso amor desenfreado pela nossa família. Quer dizer, um conjunto de coisas que a gente vive pode se tornarem na nossa vida uma idiotização da vida. Então, se tem algumas pessoas que veem um milagre acontecendo, aqui no capítulo 8, nós temos por certo que algumas delas viraram discípulos de Cristo Jesus. Mas algumas delas podem só ter fantasiado na vida delas, que agora eles têm acesso a um poder sobrenatural. Elas têm acesso a alguma mística que antes eles não tinham. E no parágrafo depois, quando os fariseus citam esse sinal que eles estão querendo, eles estão tentando empurrar Jesus
numa direção de mostrar o ego dele. Estão querendo empurrar Jesus numa direção de mostrar que ele é o maioral. Veja, Jesus não tem intenção em local nenhum de convencer as pessoas que ele é grande. Ele não tem a intenção de convencer as pessoas de que ele dá conta de parar o vento e o mar, que ele dá conta de trazer a vista aos cegos, a audição aos surdos. Ele não tem essa intenção. A intenção de Jesus é claramente exposta no texto, é que ele se compadece, como no versículo 2, diz que ele tem compaixão dessas pessoas. Não há uma intenção na busca pelo poder. Não há uma intenção na busca do sobrenatural pelo sobrenatural. Não tem um desejo de Cristo e dos discípulos na caminhada, à medida que eles vão amadurecendo, de ter experiências sobrenaturais por causa das experiências sobrenaturais. A impressão que Cristo nos passa claramente é que a preocupação dele é com o outro. A preocupação dele é com o necessitado. Então veja, é muito diferente quando nós vemos essa mentira que é ensinada muitas vezes na igreja evangélica, mas é também ensinada em terreiros de macumba, é também ensinada em outras religiões, e que nós podemos ir ali e manipular o invisível, que nós podemos ir ali e sermos cheios de alguma coisa que acontece ali, e que nós vamos sair dali mais vivos, mais intensos, mais preenchidos pelo sobrenatural. Isso é uma mentira. Ele é um engodo, é uma idiotização da vida por um lado, mas é uma outra cadeia que Satanás nos coloca dentro dela. Então, quando nós olhamos para esse texto, as experiências que Cristo e o texto constrói para a gente, acabam muitas vezes se tornando na vida de algumas pessoas o dogma delas. Se antigamente nós tínhamos o dogma, que era um conjunto de verdades através das quais nós desvalorizamos e relativizamos a palavra escrita, que é a Bíblia, agora, na nossa igreja, na sociedade evangélica do Brasil, as experiências se tornaram a palavra de Deus. Quer dizer, nós olhamos a Bíblia não querendo achar na Bíblia os parâmetros com que nós vamos avaliar as experiências. Nós temos as nossas experiências como parâmetro para olhar para a Bíblia e avaliar se a Bíblia está certa. Então é totalmente diferente do que Jesus está mostrando. Quando nós olhamos a caminhada de Cristo no meio dessas pessoas, por exemplo, lá em Mateus, Jesus chama eles, os discípulos, porque não entenderam ainda essa relação com o milagre, com a compaixão, com a ação de Deus de transformar, chama eles de homens de pequena fé. Aqui ele não usa a mesma expressão, mas é o mesmo contexto. E o motivo que ele chama eles de homens de pequena fé, isso está em Mateus 6, o versículo 8 e 9, é porque eles não param para compreender o que Jesus está ensinando. Eles não param para compreender o que Jesus está aplicando, expondo acerca da palavra de Deus para eles. Eles não constroem a lógica deles em cima da exposição da palavra. Eles constroem em cima de outras pirotecnias que estão acontecendo em volta deles. Mas quando Jesus se compadece, no capítulo 6, que tem a multiplicação, primeira multiplicação dos pães, Jesus vê uma grande multidão, versículo 34, se compadece dela, e então ele começa a ensinar a essas pessoas. Veja, por que Jesus começa a ensinar para um grupo de pessoas que estão desesperadas com a vida? Porque é a palavra de Deus, segundo Romanos 17, que estudamos na escola bíblica, que produz fé. E que, portanto, produz esperança, consolo, que produz transformação na vida. Não é o pão e o peixe que vai ser multiplicado na sequência que produz a transformação da vida. O que produz a transformação na vida é o ensino. Veja, a centralidade da ação de Jesus é mostrar para eles o ensinamento correto, a partir do qual eles conseguem encontrar o caminho de vida. Aqui nesse texto, no versículo 4, quando nós lemos na multiplicação, no versículo 4 do capítulo 8, nós vimos os discípulos falando. Lá na primeira multiplicação o problema era dinheiro, agora o problema é logística. Mas é interessante que eles usam a palavra, nós não conseguiremos. É a mesma palavra em português que nós usamos para dinamite. Nós não conseguimos explodir isso dentro da realidade. Não conseguimos fazer isso acontecer. Mas como não? Vocês ainda não entenderam o que eu ensinei? Quer dizer, a experiência pura e simplesmente com o milagre,
com o poder, com o sobrenatural, não criou na vida deles convicções acerca do que Deus faz ou deixa de fazer. Então Jesus tem que ensinar de novo, e Jesus basicamente chama eles de lerdos. Vocês não conseguiram entender ainda, porque a ação central de Deus em nossas vidas é a mudança das nossas mentes. Romanos capítulo 12. Quando nós somos transformados na nossa mente, então, só então, nós vamos entender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Até que isso aconteça, a vontade de Deus é estranha a gente. Então, não fique surpreso se você se sente ainda muitas vezes atacado quando alguns textos da palavra de Deus são lidos. Não se sinta surpreso quando algumas pregações que expõem certas verdades sobre a santidade, o relacionamento em família, a importância da vida devocional, não fique chateado com a situação quando você olha isso e acha essas coisas estranhas. Porque, na verdade, isso só vai se tornar algo prazeroso a você quando houver uma mudança na sua mente, que envolve pensamento, intelectualidade, envolve sentimento e emoções, envolve atitudes e vontades. Quer dizer, não é tão compartimentalizado como se simplesmente ensinarmos certas verdades muda a vida das pessoas. Não, é um conjunto de relações que vão para dentro da nossa interioridade e mudam a gente de dentro para fora. Mas a palavra, então, muda a gente, antes mesmo da gente ser capaz de avaliar os eventos místicos que acontecem em volta da gente. Então, qual que é a ação principal que Jesus faz? Em Mateus 16, Jesus fala que eles são intelectualmente capazes de avaliar os sinais do tempo. Mas eles são incompetentes de colocar essa capacidade intelectual a serviço de avaliar os sinais dos tempos no sentido do fim dos tempos. Quer dizer, eles não param para usar a mente, a memória deles, pegando a palavra de Deus e aplicando a realidade. Eles não param para usar aquilo que Deus já entregou para nós nos séculos e nos milênios, que é a palavra escrita, a experiência de homens e mulheres, para avaliar agora o sinal de Jonas, que é o que Jesus fala no capítulo 16 de Mateus, acerca do mesmo momento histórico, quando há essa dúvida deles acerca do que Jesus está falando do fermento dos fariseus. Vocês são muito inteligentes, mas vocês não usam a inteligência de vocês. É basicamente o que ele está dizendo lá em Mateus capítulo 16. Veja, quando nós olhamos então a primeira coisa, que é o ensino dos fariseus, é quando qualquer coisa que é ensinado para nós, por palavras ou atitudes, desmerecem, colocam em segundo plano a palavra de Deus. Segunda coisa, o fermento dos fariseus é tudo aquilo que diminui a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Toda vez que algum ensino, ou algum comportamento, alguma atitude, algum evento, alguma ação, alguma coisa que nós fazemos sozinhos ou como igreja, achata na nossa percepção ou do outro ao ver a gente quem Deus é e aumenta quem nós somos, isso é fermento dos fariseus. Isso vai crescer e vai estragar a massa. Isso vai crescer e dar outro sabor à vida, ao nosso cristianismo, à nossa experiência com Deus. Senão, olha só o que os fariseus estão pedindo para Jesus. Estão pedindo um sinal para que ele prove então que ele é o Todo-Poderoso. Isso é irônico, porque Jesus acabou de fazer algo que ninguém jamais fez. Ele é o bom pastor que faz sentar 4.000 agora, mas antes 5.000 pessoas, ou mais, porque eram só os homens que eram contados, são sentados nos pastos verdejantes, e agora o bom pastor conduz eles ao ambiente onde eles são alimentados. Jesus faz, não como um sinal querendo demonstrar que ele é o grande, querendo ganhar likes no seu Instagram, no seu Facebook. Ele faz porque ele vê a vida daquelas pessoas e se compadece por elas. Mas agora, na lógica da cidade, na lógica da cultura, na lógica da religião, o que eles estão pedindo para Jesus é: mostre agora que você é poderoso. E Jesus fala, ele sente no coração dele uma tristeza, porque é isso que a palavra está dizendo, que ele suspira profundamente e fala: não vou dar nada disso. Não é isso.
que a gente está querendo transbordar ou mostrar para as pessoas. Não é esse o caminho que eu estou ensinando para os discípulos. E se vocês continuarem nessa direção, vocês vão acabar com a vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Então, o que Jesus está mostrando? Quando toda vez nós tentamos manipular o sobrenatural, toda vez que nós queremos fazer determinadas coisas, que nós forçamos então a mão de Deus, nós forçamos anjos, nós forçamos algum poder, muitas vezes tido por nós ou interpretado por nós como impessoal para agir a nosso favor, a sorte, a vida, qualquer coisa acontecer ao nosso favor. Toda vez que nós fazemos algo, que nós queremos mostrar para as pessoas como nós somos poderosos, nós estamos diminuindo quem Deus é. E Jesus não se submete a isso. Jesus não se submete à nossa pressa nervosa. Jesus não se submete aos nossos pedidos desvairados. Jesus não se submete ao nosso ego avantajado. Jesus não se submete a homens e mulheres que dizem com a boca servi-lo, mas quando fazem as suas pirotecnias, quando fazem os seus exercícios religiosos, eles estão no fundo querendo ganhar atenção, o reconhecimento. Jesus não se submete a procedimentos mágicos, feitiçaria. Ele não se submete a essa cartaz emocional que muitas igrejas evangélicas e muitas vezes nós mesmos somos envolvidos nela. O que é cartaz? Não sei, o catarse, né? Eu mudei a palavra, né? O que é isso? É quando algum evento, normalmente era tratado dentro do teatro, ou da televisão, ou de uma peça, quando você faz algumas ações, uma demonstração que causa na pessoa que está assistindo, e mesmo em você que está fazendo, um conjunto de emoções que parecem estar te libertando de algo, uma prisão emocional que você tinha no passado. Mas finalmente é mais uma mentira, porque além de não te tirar daquela prisão que você estava, é só uma farsa, é só uma demonstração, é só uma peça teatral, ainda cria em você mais essa ridicularização, essa idiotização da vida. Muitos cultos evangélicos, ou tidos como evangélicos, são na verdade uma explosão de emoções que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Uma explosão de sentimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o que Jesus está dizendo para eles? Não vou fazer sinal coisa nenhuma. Eu faço milagres e eu transformo vidas. Mas sinais, só para vocês avantajarem o seu ego, não tem nada a ver com o Evangelho. Por que não tem nada a ver com o Evangelho? Porque estraga a vida. Porque é uma mentira. Porque diminui quem Deus é e o que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, qual que é a espiritualidade que brota do Evangelho? É a espiritualidade de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Não é uma espiritualidade que a gente testa para ver se Jesus é bom mesmo, que a gente testa para ver se nós somos bons mesmos. A espiritualidade daquele que ouve Jesus e Jesus se compadece dele e ele senta no gramado na certeza de que há uma pessoa olhando para ele, cuidando dele, protegendo ele. Há uma pessoa, não é uma força, não é um movimento, não é um conjunto necessariamente de emoções que me libertam, é uma pessoa. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja, quando nós olhamos para a experiência que eles têm aqui, nós temos que nos perguntar se como igreja e como cristãos, ao sairmos das nossas reuniões, se o que nós queremos é causar nos outros que nos admirem. Pela nossa capacidade de pregar, pela nossa capacidade de cantar, pela nossa capacidade de exercer dons sobrenaturais, pirotécnicos, pela nossa capacidade de falar coisas que ninguém consegue falar, porque nós somos cheios do poder do Espírito. Nós temos que tomar cuidado, porque essa é a forma como Satanás tem prendido a igreja durante os séculos. Essa é a forma como Satanás, através dos fariseus, tentou pegar Jesus aqui com os fariseus. Essa é a forma como Satanás, pessoalmente, tentou a Jesus na tentação, nas 3 tentações, usando a palavra de Deus, tentando forçar Jesus a ser Deus, mas de uma forma desfigurada, diminuindo quem Deus é, diminuindo quem é o Senhor Jesus. Que a nossa espiritualidade nunca caminhe na direção de transformar Jesus num joguete das nossas mãos,
no fantoche da nossa espiritualidade. Que a nossa religião, que a nossa vida nunca caminhe na direção de transformar o nosso nome mais famoso e mais importante que o nome de Cristo Jesus. Que os nossos sonhos e os nossos planos, que eles nunca se concretizem na direção de achatarem na vida os planos de Deus para as nossas vidas. Que Jesus entre na sua vida e na minha e fale a mesma coisa que ele falou para os fariseus: sinal eu não dou, porque isso não muda e ainda escraviza você. É isso que as outras religiões entregam. Eu entrego a minha vida para você. Eu entrego a minha relação para você. Então, quem é a pessoa de Deus? A pessoa de Deus, para começo de conversa, é uma pessoa, não é uma força. Ele tem inteligência, ele tem vontade, ele se relaciona com a gente, construindo um relacionamento intelectualmente saudável, emocionalmente saudável. A nossa volição, as nossas atitudes não são um instinto animal que explodem num evento. Elas são a reação ao toque bondoso e cuidadoso de Jesus às nossas vidas. Então não seja como os fariseus, não vamos lutar pelas mesmas coisas que os fariseus lutavam. Veja, da mesma forma como os fariseus nós somos tentados, da mesma forma como Jesus foi tentado, nós somos tentados. Da mesma forma nós temos que agora olhar para a nossa vida, se o nosso ensino não diminui quem Deus é na percepção das pessoas. Então quem as pessoas veem quando elas olham a sua vida? Qual é o Deus que as pessoas interpretam, que você segue, ao ver a sua oração, ao exercício dos seus dons, ao ver você conversando com a sua esposa ou com o seu esposo? Quem vocês acham que as pessoas veem como Deus na sua vida quando olham a sua experiência? Então, nosso ensino nunca pode diminuir a pessoa de Deus, tem que aumentá-lo. Terceira coisa que nós vemos sobre o fermento dos fariseus é que tudo aquilo que destrói ou desconstrói ou esconde a missão de Deus, ou que não entende a missão de Deus, ou que desvia as pessoas da missão de Deus, é fermento dos fariseus. Não interessa se vem como teoria, ensino, ou se vem como prática. Veja, o que os fariseus estão fazendo aqui não é só diminuir na presença de Deus a pessoa de Deus. O que eles estão fazendo aqui é tentando desviar Jesus do alvo dele, do objetivo dele. Mas se não, olha só qual que é o objetivo de Cristo. Ele anda no meio das pessoas, ele se compadece, como nós vemos no versículo 2, ele se compadece dessas pessoas, ele escolhe, ele trabalha com todos que estão diante dele, ele não separa, ele não trabalha só com os mais inteligentes, ou só com os mais ricos, ou só com os mais pobres. Há uma mentira sendo dita aí, que Deus tem preferência pelos pobres. Tem coisa nenhuma, não existe um local da palavra de Deus que Deus tem preferência pelos pobres. Deus tem preferência por todos aqueles que são pobres de espírito, que se enxergam como necessitados de médico, se enxergam como necessitados de cura. Mas Jesus mostra na sua missão, então, que a multidão, todos eles são alvo da ação de Cristo. Todos eles são alvo da compaixão de Cristo. Quando Jesus caminha por eles, ele faz sim milagres, mas os milagres que Cristo faz são um complemento do que, ou a ilustração do que ele ensina, e não a demonstração maior do que ele quer fazer na vida das pessoas. Quando Jesus caminha no meio das pessoas, ele ensina, ele as respeita intelectualmente, ele desenvolve a capacidade delas de avaliação. Jesus quer empurrá-las para se tornarem pessoas inteiras, pessoas maduras. Veja, qual é a missão de Cristo Jesus? Levar toda essa multidão, a partir do versículo 14, a serem chamados de discípulos. Mesmo que esses discípulos ainda sejam imaturos, esqueçam vez ou outra o que Jesus falou, o que Jesus quer é que todos eles sejam empurrados nessa direção. Mas se ele ouvisse as palavras dos fariseus, ele desviaria da missão dele. Qual que é a nossa missão? Qual que é a missão da igreja? Qual que é a sua missão? Exatamente a mesma missão de Jesus. Nós não temos nenhuma característica diferente no nosso objetivo de vida que Cristo teve.
Nós não temos nenhum jeito de explicar diferente a nossa missão, diferente da missão de Cristo Jesus. Nós temos uma única missão na vida, sermos iguais a Cristo Jesus. É só isso. Quando nós somos iguais a Cristo Jesus, tudo mais se encaixa, tudo mais se esclarece. Todos os dons, todos os planos, tudo se encaixa dentro daquilo que Deus quer. Mas o sonho de Deus para nós é um e único. Efésios 4, capítulo 4, versículo 13. Que nós somos ensinados pelos líderes, pela igreja. Somos impactados pelas bênçãos que Deus colocou diante de nós na igreja local, na igreja de Cristo. Para no versículo 13 Paulo falar, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus o Filho de Deus produz e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o fim da nossa fé. Um e único fim da nossa fé. Nós não temos o objetivo de sermos uma grande igreja, não podemos ter. Nós não temos o objetivo de ser uma igreja poderosa, nós não podemos ter. Nós não temos o objetivo de sermos famosos, não podemos ter. Se nós optarmos por alguns desses objetivos, não só parecemos com os fariseus, mas como nós destruímos ou desconstruímos a missão de Deus, a missão de Jesus e a nossa missão, que é a missão dele. Então, o que é que Jesus está mostrando para nós? Que na caminhada, ele liberta sim, liberta as pessoas, mas ele liberta para alguma coisa. Nós não somos salvos como se tivéssemos recebido um seguro contra incêndio. Agora não vai mais pegar fogo na nossa casa, porque nós não vamos mais ter um inferno dentro da nossa casa. Nós somos salvos de lá para um outro local. Nós somos salvos de uma vida para uma outra vida. Nós somos salvos do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos salvos da inutilidade para sermos úteis agora. Nós somos salvos de sermos o que éramos, para sermos agora a imagem do Filho de Deus. Há um propósito, há uma direção. Então, toda espiritualidade, toda pregação, toda igreja, toda a ação que se fecha em si mesmo, que se resolve, que se enclausura, que ali é tudo que tem para oferecer, ela está desconstruindo a missão de Deus. Como é que nós sabemos se um culto é poderoso? Quando as pessoas saem por aquela porta e vão viver o que ouviram. Como é que nós sabemos que o poder de Deus veio com bastante exuberância em nossos corações? Como que nós sabemos disso? Quando na segunda-feira esse poder continua gerando em nós transformação e nos outros admiração ao nome de Deus. Como é que nós sabemos se um dom veio de Deus ou se ele está sendo usado para Deus? Se é causado primeiro em nós e depois nos outros uma sensação de temor, uma impressão de que Deus está presente em nossas vidas, não só na hora do culto, mas depois. Como é que nós sabemos se nós estamos pregando o evangelho inteiro, se a missão continua depois que nós saímos da nossa reunião? Acabou a reunião com os fariseus, Jesus não constrói um estúdio para agora ele mostrar que sim, ele faz sinais. Ele vai para o meio dos discípulos, uma vez mais ensinar que a missão dele são pessoas. Eu lembro de um amigo meu muito querido, recebeu um dom de profeta, de profecia, avantajado. Poucos ouvi como ele. Recebeu um dom de discernimento espiritual impressionante. Ele vê anjos e demônios o tempo todo. E eu acredito que eu convivi com ele, eu vi que isso era verdadeiro na vida dele. Um dia lá atrás, ele percebeu que a igreja que ele estava pastoreando, quando tinham, no final do culto, eles iam orar para as pessoas, eles faziam algumas filas, os pastores da igreja, e todo mundo ia para a fila dele. As outras pessoas, ninguém queria orar com os outros pastores. E ele viu isso e ele se assustou com isso. Ele falou, opa, peraí, é o meu nome que está crescendo, não é o nome de Jesus, é o meu nome que está ficando em evidência, não é o nome de Cristo. É o meu ministério que está aparecendo, não é a igreja de Cristo. E aí ele começou primeiro a fazer uma brincadeira. Quando as pessoas ficavam na fila dele, ele puxava o outro pastor que estava na outra fila com 2 pessoas, dele tinha 100, ele trocava com o pastor. Né? Aí ele ficava com 2 e a 100 ficava com outro pastor. Algumas pessoas passavam alguns minutos, né, fazia sorrateiramente, né, passavam para outra fila, ele mudava de novo a fila.
Ele ia mudando a fila. Primeiro começou com uma brincadeira, para testar o que ele estava percebendo. Que o nome dele, do ministério dele, estava se sobrepondo ao nome de Deus e à honra da igreja. Logo ele chegou à conclusão, depois de orar: não vou mais entregar profecia, não vou mais falar de visões, não vou falar mais nada sobrenatural, a não ser que Deus me fale claramente, explicitamente, para eu fazer isso. E assim é a caminhada dele hoje. A igreja dele esvaziou no primeiro momento. E hoje ele está com 3 igrejas que ele terminou de plantar e está já sonhando em começar um outro ministério em um outro local. Meus queridos, quem dera todos nós tivéssemos a mesma atitude, independente dos dons que nós temos. Se somos nós que estamos aparecendo, que a gente diminua e ele cresça. Se somos nós que estamos aparecendo, que ele possa se tornar evidente nas nossas vidas, para que a missão dele se cumpra, e não a nossa pequena e desvairada noção do que tem que acontecer na história. É a visão dele do que tem que acontecer na história que vale. Quarta coisa que nós podemos olhar nesse texto é que o fermento dos fariseus é todo ensino, ou toda atitude, ou as duas coisas, que levam a gente a negligenciar a igreja, a comunidade dos discípulos, esse grupo de pessoas chamadas amigos de Deus, que andam próximo de Cristo Jesus. Veja, essa verdade talvez não esteja tão clara como as outras, mas quando nós vemos o final desses 3 parágrafos, há um grupo sendo ali conversado, Jesus conversando com eles, dando mais atenção para eles, ensinando a eles, eles vão passando e vendo cada ação de Cristo com detalhes. Eles vão vendo não só o milagre, mas a explicação do milagre. Eles ouvem não só a parábola, mas a descrição dos detalhes dessa parábola. Eles não só veem a situação de um ponto de vista geral, mas eles olham de um ponto de vista específico. Cristo trabalha eles, faz eles crescerem na fé. Quando nós vemos em Mateus 16 e depois em Mateus 18, Jesus chama essa primeira comunidade de eclesia, de igreja. Ele chama essa primeira comunidade onde a presença dele está de uma forma diferenciada do resto de todo o resto. Quando ele fala que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, ele está mostrando aqui no capítulo 8 de Marcos exatamente essa realidade. A multidão já dispersou, aqueles que estão em volta de Cristo já dispersaram, mas os discípulos, a eclesia, está em volta de Cristo Jesus, a igreja está em volta de Cristo Jesus, e quando nós vemos isso, Jesus valoriza, acima de todas as outras organizações, de todas as outras instituições, ele valoriza a igreja. É pela igreja que ele morreu, é pela igreja que o sangue dele foi vertido, é pela igreja que ele se gastou, se doou e entregou a sua palavra para que a gente tivesse um mapa, uma direção de Deus para as nossas vidas. Jesus não morreu por ONG, Jesus não morreu por agências missionárias, ele não morreu por pessoas, indivíduos, lobos solitários que saem por aí fazendo qualquer coisa que eles acham que é o reino de Deus. Ele morreu pela sua igreja, o corpo de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos isso, toda e qualquer ensinamento que diminui a importância dessa comunidade do reino, que é a igreja local, todo qualquer ensinamento é um fermento, é uma mentira, é um engodo da lógica da nossa sociedade, da lógica das religiões, inclusive do evangélico, do cristão, um engodo que nós vemos no meio das nossas igrejas muitas vezes. Então, o que nós olhamos para esse texto? Não existe lobo solitário na palavra de Deus. Não existe gente que representa o reino de Deus e nunca está no meio da comunidade. Mesmo Cristo Jesus, ele volta para o meio dessa comunidade, desse centro, onde a palavra é explicada com detalhes, onde a presença de Deus é sentida como nenhum outro local, onde existe a liderança clara, onde existe uma ordem, uma direção, um caminho, onde existe um esclarecimento do que nós estamos fazendo aqui, como nenhum outro local há. Então, o que nós vemos no fermento dos fariseus? Engana o líder deles, que todo mundo vai ser enganado. Engana ele, transforma ele num herói, que você deixa de ter igreja. Essa talvez não seja exatamente a percepção dos fariseus, mas certamente é a percepção de Satanás. Transforma todos esses líderes em heróis, que você vai ver como que a igreja vai ser destruída. Transforma em todos esses líderes em ídolos para a igreja,
e você vai ver como que a igreja vai ser desmantelada. Transforma as igrejas num grande reduto de pessoas que querem atenção para si mesmas. E vocês vão ver o que vai acontecer com o Evangelho. Há uma lógica que nós vemos na história, de quando nós temos um inimigo externo, nós vemos a igreja crescer. Olha para a igreja na China, maior avivamento da história, para a igreja na Coreia do Norte, que nós ainda vamos ter notícia de uma igreja que vai se explodir lá dentro, a hora que as portas daquele país se abrir. Olha para a igreja na Índia, com perseguição e explodindo o crescimento. Olha para a igreja que surgiu no Brasil há 150 ou cento e tantos anos atrás, perseguição de todos os lados, missionários morrendo de doenças, de perseguição, de tudo quanto é tipo, e mesmo assim a igreja no Brasil explodiu. Olha a nossa realidade hoje, nunca tantos cristãos foram perseguidos por causa da sua fé. São quase 350 milhões todos os anos que são colocados na cadeia, que são mortos porque eles são cristãos. Mas nunca nós vimos tanto avivamento explodindo na face da terra. Avivamento de verdade, que Jesus se torna o Senhor, que a palavra se torna o mapa, a direção, a única regra de fé e conduta. Nós vemos povos inteiros na Ásia, na China, na Índia, no meio da Amazônia. Nós chegamos em locais que ninguém tinha notícia que tinha crentes ali. Quando nós chegamos, tem uma igreja plantada. Como eu vi no Tibete, como nós vimos na Amazônia, nós vemos isso explodindo de avivamento em todo o mundo. Mas todo esse avivamento, se nós vemos uma casa, uma igreja dividida dentro, aí nós vemos ele implodindo. Perseguição faz a igreja crescer. Mas uma casa dividida, olha a ironia, quando Jesus fala uma casa dividida não se mantém em pé, ele está se referindo, naquele contexto, à casa de Satanás, ao reino de Satanás. Ele está falando, nem o reino de Satanás é dividido, porque se fosse já tinha se ruído, se acabado. Mas muitas vezes famílias são divididas, igrejas são divididas. Meus irmãos, a forma como muitas vezes lobos solitários, desigrejados, esse sentimento de que nós não precisamos e não pertencemos à igreja, achando que isso é uma decisão única, individual, pessoal e nem vai influenciar ninguém, a forma como isso tem destruído a igreja hoje, nós não podemos imaginar e mensurar. Pessoas que vão nas igrejas fazendo bagunça e depois ficam sem igreja nenhuma. Pessoas que vivem os seus ministérios dizendo que bastam a si mesmos e não vão para a igreja nenhuma. E vão construindo na vida delas e na vida dos outros uma lógica destrutiva, igualzinho a que os fariseus queriam construir na vida de Jesus. Faz um sinal e as pessoas vão ver que aí sim o Senhor é poderoso. O que Jesus quer para nós é que a gente seja só discípulo, só isso. Ele só quer da gente que a gente esteja numa igreja, só isso, e que seja só igreja. Ele não quer que a igreja também se torne um grande produto de pirotecnias, sensacionalistas, não quer isso. Veja, eu sonho em ver anjos. Amigos meus falam que em igrejas que são pregado o evangelho, os anjos, quando nós lemos a palavra, ficam em pé. Eu sonho em ver isso, mas não é isso que vai transformar a minha vida. Nem 1 milímetro da minha vida vai ser transformado por experiências sobrenaturais. O que vai ter transformação eterna na minha vida é a palavra de Deus escrita, sendo aplicada ao meu coração pela palavra de Deus que é viva, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Então que os dons espirituais possam brotar nas nossas vidas, que o sobrenatural possa invadir as nossas casas, mas que nós nunca caminhemos na direção de assimilar, guardar nos nossos corações o fermento dos fariseus. Então o que é o fermento dos fariseus? É tudo que desmerece a palavra de Deus, que diminui a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito, que desconstrói a missão de Deus, não a entendendo e desviando as pessoas dela, e que leva as pessoas a negligenciarem a igreja de Deus. Esse é o fermento dos fariseus. Que nós possamos ser libertos desse fermento
e que a gente possa responder a pergunta: de que lado você está? Você está do lado do Cristo, que se entrega, que ensina, que se compadece, ou do lado dos mágicos e feiticeiros que querem conquistar as pessoas manipulando a mente e o coração delas? Jesus, no final, ele termina com uma pergunta: vocês ainda não entenderam? Vocês não entenderam ainda que Ele é um Deus pessoal, que nos ama tão profundamente, que salvou a nossa vida da miséria emocional, espiritual, intelectual, se tornando o nosso supremo professor, o nosso Senhor, o nosso amigo mais chegado, que quer ter com a gente um relacionamento pessoal, que não basta para Ele, e Ele não quer dar para a gente algo impessoal, emoções afloradas que levam a gente solto por aí sem saber o que nós vamos fazer. Ele quer ser o nosso amigo, pegar nas nossas mãos, trabalhar o nosso intelecto e as nossas emoções para que nós sejamos perfeitamente transformados à imagem de Cristo Jesus. Há uma promessa na palavra de Deus de que todos nós seremos levados à maturidade, à medida da estatura de Cristo Jesus. Todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. A minha oração é que esse processo, na sua vida e na minha, possa ser acelerado, que a gente não seja parado por qualquer fermento errado que entre dentro da nossa caminhada. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora e nós clamamos, ó Pai, que fermento nenhum que não seja a Tua palavra possa enraizar e entrar em nossas vidas. Que, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, que a medida da nossa vida seja a Tua palavra, Pai. Que nós avaliemos os profetas, as profecias, que nós avaliemos os nossos comportamentos e atitudes com base na Tua palavra. Deus, traga à nossa vida a unção, o enchimento do Teu Espírito e traga à nossa mente a compreensão e a aplicação da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.